Avivamento sem rosto. Tudo bom, amigos? Hoje vamos falar sobre avivamento. Como virá o avivamento no Brasil? Nós sabemos que é pela pessoa do Espírito Santo, mas Deus vai usar a igreja local. Não é uma pessoa só, não é um nome só. E Deus vai usar grupos pequenos, células. As células das igrejas vão fazer a diferença nesse tempo, né? A igreja nos templos e nas casas. Os grandes movimentos, avivamentos são bons, mas é necessário que façamos discípulos. Esse é o meio que Jesus usou no começo da igreja, né? Jesus falou: ide fazer discípulo de todas as nações. Era um discípulo reproduzindo discípulos, né? É necessário que a igreja tenha uma visão de família. Entenda que através da liderança, através de replicar a visão, replicar, formar discípulos, cuidar de pessoas, liderar pessoas, e essa pessoa, acreditar nessas pessoas para elas se tornarem líderes, se tornarem discípulos, se tornarem fazedoras de discípulos, reproduzir o que elas estão recebendo. Então Deus tem um chamado para a igreja nesses dias, né? Que cada pastor possa entender que sozinho não consegue fazer a obra, ele precisa de líderes, de discípulos, de pessoas simples que vão estar em todos os lugares da cidade, fazendo células, grupos pequenos, atendendo nos grandes movimentos, mas nos pequenos, é 1 a 1, 10 pessoas numa célula que vão com essa visão de salvar vidas, querer fazer discípulos delas mesmas, e de repente uma célula multiplica e são várias células para salvar vidas. É uma ferramenta que Deus usa e Deus usou nas casas. E Deus vai precisar desse tempo. Então a igreja, alguns aspectos dessa visão que Deus vai fazer. A igreja é uma família e nós precisamos caminhar em família. Entender que um precisa do outro, que não tem ninguém melhor. Com certeza tem a liderança, tem as pessoas que vão estar organizando, os cooperadores, coordenadores, supervisores, pastores, mas tudo em prol de um crescimento, desenvolvimento, formação do líder, formação de caráter, né? Deus está levantando uma igreja com unção e também com caráter. Não somente unção para fazer prodígios, mas manifestar, se parecer com Jesus no fruto, no caráter. Então, tendo os frutos e tendo o caráter, né? Os dons do Espírito se manifestando, os frutos do Espírito também se manifestando. Então, outro ponto que nós precisamos fazer é acreditar nas pessoas, que elas podem mudar, que elas podem liderar. Você vai acreditar naquela pessoa que ninguém dá valor e que aquela fala assim: esse é o improvável. Mas é Deus que quer usar essas pessoas mesmo, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Acredite nas pessoas. Outro ponto. Nunca perca a esperança, né? Mesmo que a pessoa saiu da igreja ou alguém já saiu, Deus pode usar essa pessoa, ela pode voltar, pode se arrepender. Creia que as pessoas mudam e que aquelas pessoas que talvez foram magoadas, decepcionadas, estão feridas com a igreja, né, ou com alguma situação religiosa, Deus quer usar todas as pessoas. E você vai ver que vai começar a vir pessoas na igreja, Deus vai trazer avivamento, que vai trazer o filho pródigo de volta para casa. Então, acredite nessas pessoas que Deus vai poder usar. Coloque pessoas de confiança na liderança, pessoas que vão replicar a mesma visão. Não tem como fazer sem unidade, sem pessoas dispostas a servir, sem pessoa disposta a honrar. Existe uma recompensa na honra. Então, a liderança ela precisa ser fiel e passar a mesma visão, para que toda a igreja caminhe no mesmo propósito, mesma unidade. Uma casa dividida não prospera, então é necessário que pessoas possam replicar essa visão, né? É o braço direito, é o braço esquerdo, que vão passar a mesma visão, e depois todas as células vão passar a mesma visão para que haja um crescimento. As pessoas, outro ponto, né? Como ganhar essas pessoas? É a religião que vai ganhar? Não. É o amor, é o cuidado. As pessoas, elas são ganhas. Às vezes você fala assim, mas tão difícil evangelizar, tão difícil salvar vidas, as pessoas não querem nada. Quer sim. Jesus falou assim, o campo já está branco. Né? Vocês dizem que falta muito tempo, mas olha, já está branco os campos. Jesus ele olha sempre com um olhar de fé, né?
As pessoas elas precisam ser visitadas, elas precisam ser amadas, elas precisam de cuidado. Sempre quando você chega na vida de alguém, como amigo, você precisa de relacionamentos. Como que você vai ganhar alguém sem relacionamento? Só evangelizando, dando panfleto? Isso é muito pouco. A pessoa ela tem problemas, situações, dificuldades, e quando você se apresenta como amigo, como alguém que vai ouvir, como alguém que vai dar uma direção, que vai ajudar, que vai servir essa pessoa, mesmo que seja um material, seu tempo, igual o bom samaritano, ele foi lá, né, o levita não quis, o sacerdote não quis, passou de largo, mas o bom samaritano nem era da tribo, ele foi lá e usou de misericórdia. Ele serviu, colocou ele no cavalo, passou, depois antes tinha passado óleo nas feridas, untou com azeite, levou na hospedaria, pagou para o rapaz cuidar dele, e depois falou que ia voltar. É um símbolo de Jesus, né? E a hospedaria é a igreja, que cuida das pessoas. Nós precisamos cuidar das pessoas. Quando as pessoas veem o amor de Jesus dentro da igreja, elas vão saber que nós somos discípulos do Senhor. Assim que Jesus falou, pelo amor que tiverem um pelos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Então, Jesus falou para os discípulos, olha, vocês têm que se amar. E amar as pessoas. Esse é o primeiro ponto, né? Que, de mais importância, né? Como que vai ganhar as pessoas? Precisam ser cuidadas, pastoreadas, e você consegue pastorear, evangelizar, né? Tudo isso, enviar pessoas, os ministérios, tudo flui dentro das células, evangelizar, ensinar, a função de mestre também se usa dentro das células. As células elas fazem esse papel de cuidar das pessoas, pastorear as pessoas. O líder de célula é um pastor que está cuidando ali. Cada ministro, na visão de células, ele se torna um pastor, um líder. Cada casa é uma igreja. Já pensou que potencial que temos de salvar muitas vidas? Imagina se todas as igrejas entenderem isso, quebrar esse paradigma e ir para aquilo que Deus quer realmente, que é salvar vidas, cuidar das pessoas, entender que a sua rua, seu bairro é um lugar onde Deus vai te usar para salvar muitas vidas, cuidar de pessoas, as pessoas da sua escola, do seu trabalho. É lá que é o seu campo missionário. Né? A gente espera fazer tantas coisas longe, mas está bem pertinho, próximo. Quem é o próximo? Aqui está próximo. Né? As células fazem o papel dessa visão. Né? Multiplicação. Então nós precisamos fazer com que as pessoas entendam essa visão. Faça vídeos, explique a visão de novo, movimente, que todos possam entender que é simples cuidar de pessoas, discipular pessoas, fazer um grupo familiar, uma célula, né? A célula onde que elas possam ter o louvor, ter a palavra, ter o momento de ser recebidas com carinho, com amor, as dinâmicas, os quebra-gelos, né? Sejam onde que tudo isso já vai gerar o mover de Deus. Só da pessoa pisar lá, ela vai sentir o amor de Deus. E sempre repasse a visão, faça que as pessoas entendam a visão, replique a visão, entendam que o maior chamado de Deus, o desejo de Deus é salvar. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Quando você fala em salvar vidas, está falando do maior propósito de Deus, que é salvar vidas. Né? Trabalhe sempre no individual. Por mais que tenha 10, 15, 20 pessoas nas células, entenda que é preciso um discipulado individual. Faça o trabalho de integrar, fazer ela ser imergida, imersão com as pessoas, né, que elas possam estar levando essas pessoas a ter um relacionamento particular. Né? E quando tem um relacionamento particular, a pessoa vai se abrir, vai contar os problemas, situações, e você vai poder orar, ajudar, dar entendimento da palavra, né? Gerar esse despertamento dela também, querer fazer o mesmo com outras pessoas. Discipulado quer dizer lado a lado, você do lado do discípulo. Trabalhar com essas pessoas. Tem que dar essa visão para as pessoas, visão de relacionamento. Você já parou para pensar que você só flui com pessoas, só se torna amigo depois que você começa a se relacionar com pessoas, está mais próximo, comer junto, fazer coisas junto, atividade junto, né? Fazer amigos. É assim que a gente faz amigos, né? Amando de verdade, servindo de verdade, estando próximo de verdade, ouvindo de verdade, é isso aí. A igreja pode fazer vídeos ensinando, promovendo, ajudando, dando direção, lembrando da visão, lembrando o que é para fazer, né? Mostrando o que já foi alcançado, as fotos, faça fotos das células, do que está acontecendo na igreja, do que está sendo passado. As pessoas que vão ver o crescimento, incentive as pessoas, cada crescimento, valorize, nunca corte alguém porque ela fez algo, mas ajuste a visão. Né?
mas incentive ela a continuar fazendo, mesmo que no começo, às vezes, todos nós estamos aprendendo com a visão e aprendendo, às vezes, errando, mas ajustando a visão e passando sempre a visão da forma que foi recebida. Amém? Já estamos encerrando aqui, né? Discernir os erros também da visão. Porque se nós estamos cometendo algum erro, né, discerna qual é o erro, o que precisa melhorar, né? Porque as pessoas às vezes até saem da igreja ou não voltam, ou vai uma vez visitar não volta, procura discernir por que não gostou, por que fizemos, o que aconteceu. Melhore, reflita, né? E nós precisamos sempre reconhecer que precisamos da graça de Deus, do Espírito Santo, reconhecer, pedir ajuda, né? Esteja debaixo de cobertura, receba essa visão, né? Receba o DNA, receba de uma cobertura de uma igreja que já vive essa parte em células, porque as maiores igrejas do mundo estão crescendo em células, Deus quer avivar. Então esse avivamento é um avivamento sem rosto, não é para engrandecer uma pessoa, nem um ministério, mas é para que todos cheguem ao mesmo lugar, a salvação, ao reino de Deus, ao propósito de Deus cumprir nessa terra, que é salvar e abençoar pessoas. Amém? Esse é o nosso chamado desse tempo. Aviva-nos, né? Deus quer fazer isso, um chamado de arrependimento, fé e avivamento para a igreja. Mas vai acontecer pela igreja local, pelas pessoas que estão sendo levantadas, iniciando com uma célula, com uma igreja, e aí você vai ver Deus fazendo transformações em vidas, né? Mas siga a visão, siga seus pastores locais, que todos possam entender que é fazendo discípulo que nós vamos alcançar. Quando um se dispõe a liderar e fazer discípulo, ele vai crescer, e ele vai fazer mais discípulos. Cristão que é parado, água parada dá bicho, água parada dá problema. A pessoa parada começa a reclamar, começa a olhar os defeitos. E quando você está ajudando, você vai começar a ver que tem muita coisa para fazer, e que você, servindo, você vai sempre ter coisas para agradecer, você vai ver sempre pessoas precisando. Então, faça isso. Ajude, creia, ore, batalhe, que as igrejas possam realmente fazer a diferença nessa terra, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.